Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, esse é o sexto passo na clínica junguiana. Tá? Essa série de vídeos, os primeiros passos na clínica junguiana, tá? Que vai ficar na playlist de o fator eficaz, a playlist sobre o fator eficaz. E aqui no canal a gente tem cerca de 30 playlists, cada uma delas com dezenas de vídeos, né? A maioria delas com dezenas de vídeos. De modo que você pode pesquisar de acordo com o seu próprio interesse. Você pode começar por qualquer um dos vídeos daquele canal, de qualquer uma das cerca de 30 playlists que tem aqui no canal, falando sobre vários aspectos da psicologia do Jung. Tá? Que sexto passo é esse? Tá? Bom, o sexto passo é sobre a nossa ancestralidade, tá? O caráter arcaico da psique, o caráter mitológico da psique. Tá? De todos os autores da psicologia do século XX, Jung foi aquele que mais se interessou pela nossa ancestralidade. Outros autores da psicologia se interessaram pela psique arcaica, né? Pela psicologia dos povos, pela psicologia dos povos antigos, tá? Pelo caráter arcaico da psique. Mas nenhum deles se interessou tanto quanto Jung. Nenhum deles investigou tanto o caráter arcaico da psique quanto Jung. E, principalmente, Jung deixou para nós um método de estudo desse caráter arcaico da psique, que é o método comparativo. Né? A gente utiliza, sim, o método comparativo de caráter clínico e de forte base etnopsicológica, para a gente poder compreender a psicologia dos povos antigos e compreender a nossa própria psique. Tá? Eu diria logo que existe uma série de debates no campo junguiano sobre o que é que Jung entendia por arcaico, o que é que Jung entendia por povos antigos. Né? Eu lembro que o vídeo número 300 aqui do canal é justamente sobre esse ponto. Tá? É justamente sobre o que é que Jung entendia por povos primitivos, por povos antigos. Eu explico bastante lá. Tá? Mas principalmente, qual é o interesse, né, da gente estudar mesmo antropologia, mesmo etnografia. Né? A clínica do Jung tem um interesse etnográfico e também etnologia. Bom, o fato surpreendente que o Jung vai dizer, mas para quem lê Jung não é tão surpreendente assim, porque é coerente com todo o seu trabalho, é de que nós somos um povo arcaico ainda, né? Que por mais que o sujeito contemporâneo se considere acima dos povos antigos, e isso é uma base forte de etnocentrismo cultural e também de cronocentrismo, ou seja, você considerar a sua própria época superior às épocas antigas, não apenas a sua cultura como centro padrão para as demais culturas, mas a sua própria época como sendo grande padrão de referência para julgar as demais. O Jung vai demolir tudo isso, dizendo que nas profundezas do nosso inconsciente, todos nós somos ainda sujeitos arcaicos. Tá? E aí Jung vai definir esse arcaísmo, né? Esse aspecto arcaico da psique, justamente como a psique indiferenciada. Né? Funções psíquicas indiferenciadas. Tá? A gente sabe que a psicologia do Jung é também uma psicologia do desenvolvimento, tá? Que
Não existe esse tipo de desenvolvimento psíquico sem a diferenciação das funções para a posterior integração dessas funções. É por isso que a psicoterapia do Jung lembra tanto o trabalho alquímico, tá? E também por imagens, mas que nas culturas ditas antigas, tá? Esse psiquismo, a psique objetiva, ainda está muito amalgamada com os fenômenos naturais, com os fenômenos da natureza, tá? Um bom conceito que a gente pode tentar pensar para interpretar esse fenômeno é o de participação mística, tá? Então, assim, aqui no canal eu já falei bastante sobre alguns autores e atores antropológicos, tá? Como, por exemplo, falei bastante, um dos autores que eu mais falo, que é o Claude Lévi-Strauss, tá? A antropologia estrutural, também o pensamento selvagem, né? Falei bastante sobre Levi Bru, falei bastante sobre Morgan, Niels Morgan. A gente tem muita conversa aqui sobre, de modo mais contemporâneo, o Clifford Geertz, tá? Mas tem um autor da antropologia que eu simplesmente adoro e que eu nunca vi nenhum junguiano citar, mas é um dos que eu mais gosto e um dos que mais me ajuda a entender o Jung, né? Cito muito Frazer aqui também, né? Claro, evidentemente cito muito Frazer. Mas um dos autores que eu mais gosto para entender o Jung é justamente o Evans Pritchard, né? Que escreveu Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azandi. E que ele vai dizer que pelo fato do psiquismo dos Azandis unir cosmos e sociedade, que todo fenômeno que se manifesta naturalmente é interpretado como um fenômeno psíquico. Daí que os Azandi enxergavam bruxaria em tudo, tá? E fenômenos sobrenaturais em tudo. Então, a tempestade é um fenômeno sobrenatural. Uma fruta que cai do pé de uma árvore é um fenômeno sobrenatural, tá? E aí o Pritchard vai narrando dezenas e dezenas de casos em que o psíquico era unido, né, confundido, interpretado como sendo um fator único com a natureza. E é muito interessante que eu lembro que os exemplos que ele dá são riquíssimos, são muitos exemplos. Alguns desses exemplos são cômicos, né? O sujeito tropeça, isso é bruxaria. O sujeito cai no buraco, é bruxaria, né? Ocorre de repente uma parte da laje de uma casa em que estavam construindo, os Azandi estavam construindo uma moradia, despenca, aquilo também é bruxaria, né? Um aspecto cômico, né? Mas sem querer ressaltar em nós nenhum tipo de etnocentrismo, né? Mas nós também não somos observadores tão neutros assim, tá? Eu falo isso porque eu li esse texto há uns 25 anos com um amigo meu, que ele era um cara bastante engraçado. E a gente estava estudando esse livro e a gente começava a rir e ler, interpretar e fazer suposições, né? Então eu tenho muitas boas lembranças dessa leitura, né? Desse estudo, né? Mas nós também temos isso, né, gente? Agora à tarde, hoje é domingo, agora à tarde eu estava sentado no jardim de casa e de repente o céu começou a nublar, várias nuvens e um coco caiu do meu coqueiro. Daqui a pouco começa a cair uma chuva e eu entrei num certo estado melancólico, tá? Ou seja, um fenômeno natural induziu um fenômeno psíquico. Mas por nós sermos sujeitos contemporâneos, né, que nós temos toda uma base de racionalismo, século e século de racionalismo, nós tendemos a separar os fenômenos, né? Nós fazemos a abstração de fenômeno.
O fenômeno do céu nublado é um, e o fenômeno do meu psiquismo se tornar melancólico já é um segundo fenômeno, né? Isso aí não tem nada a ver com sincronicidade, tá, gente? Sincronicidade são dois fatores, um físico e um psicológico, que não guardam entre si o elemento de causalidade, mas de relação de significado. Eu não atribuí nenhum significado, simplesmente o ambiente extraiu emoções de mim, né? Se você pega um balde, enche de água com gelo e coloca a mão dentro desse balde, você percebe que o ambiente o tempo todo extrai emoções de você. Mas a gente não interpreta esse fato, como eu vivenciei agora à tarde, como os Zazandi interpretavam, embora inconscientemente existam elementos na nossa cultura que nos levam a ter um comportamento não muito diferente do comportamento dos povos antigos. Tá? Então, assim, existe uma conexão que é insofismável entre o psiquismo por participação mística com o mundo natural. Tá? Jung vai dizer que um fenômeno psíquico é arcaico quando, de modo inegável e incontornável, possui uma referência mitológica, possui um análogo mitológico. Tá? Eu lembro que uma vez um paciente meu chegou na clínica e eu perguntei, né? É uma pergunta clássica, né? Muitas vezes a gente tenta fugir dessa pergunta, mas muitas vezes também a gente não consegue fugir dessa pergunta. A gente tenta perguntar de outra forma. Eu perguntei o que o traz aqui, né? O porquê você está aqui. É uma pergunta clássica que a gente tenta até nem fazer, de tão clássica que é, tenta perguntar de outra forma, mas muitas vezes é o início de uma sessão. E ele me disse que estava com a vida muito desorganizada e que o estopim foi que ele é motorista de Uber, mas ele bateu o carro. E quando ele bateu o carro, ele decidiu fazer terapia. Quer dizer, o inconsciente se manifestou por meio de um carro batendo. Tá? Aquela tentação de dizer, bom, a imagem psíquica aí que você pode construir é de que você precisa dirigir sua vida de uma outra forma a partir de agora. E os análogos mitológicos são vários, né? O mito de Faetonte, que tentou domar o carro do sol e não conseguiu, o próprio mito de Ícaro, né? E o mito da parelha alada, por exemplo, apresentado por Sócrates no Fedro, né? A própria filosofia de Parmênides também traz um mito, né? De uma carruagem no céu que precisava ser conduzida. Enfim, a questão de você conduzir sua própria vida, simbolizada ali num carro que bateu e que precisa, a partir de agora, ser conduzido de uma outra forma. Os análogos mitológicos são inúmeros, tá, gente? Lembrando que a clínica do Jung não é uma clínica estruturada de antemão, mas a partir do momento em que há a manifestação da vida arquetípica na relação terapêutica, esses mitos, né, passam a ser estruturantes na clínica. Por que esses mitos? Porque o próprio Jung fala que o caráter arcaico da psique, quando se manifesta quase sempre, ou sempre mesmo, na imensa maioria das vezes, se apresenta sob um aspecto mitológico. Tá? Pensando nisso, eu criei algumas playlists aqui no canal, como por exemplo, duas playlists só sobre a interpretação do fenômeno sobrenatural na psicologia do Jung. Um que é a psicopatologia dos fenômenos ocultos, que é uma playlist inteira, vários vídeos sobre a interpretação dos fenômenos ocultos. E outro que é a psicologia da crença dos espíritos, a psicologia da crença dos espíritos, que também são vários vídeos também tentando entender, a partir de uma leitura junguiana, fenômenos ditos sobrenaturais. Tá? Essa semana, eu passei na frente da casa de um amigo meu que faleceu, e é um grande amigo meu, porque ele sempre foi meu vizinho, mora aqui nessa rua, né? Morava nessa rua, frequentava aqui em casa e tudo. E a gente, durante 16 anos seguidos, a gente pegou o ônibus junto para voltar da universidade, que a gente ficava até 11 horas da noite na universidade. E quando a gente voltava junto, porque a gente mora na mesma rua, então a gente voltava junto. E ele ficava na casa dele e ficava na minha, né?
levando em consideração que às vezes era mais de 1 hora de caminho da universidade para casa. Então, durante 16 anos, todos os dias, conversando com ele, sempre, era mais vizinho, tá? Professor de história, um cara muito culto. Mas aí ele faleceu, já faz algum tempo, inclusive. E eu passando na frente da casa dele andando, eu vi a porta aberta e uma escada grande, porque ele morava no primeiro andar, embaixo tem uma escada que levava ao primeiro andar. Quantas vezes eu subi essa escada junto com ele, para visitá-lo, para conversar com ele e tudo. E de repente eu o vi subir as escadas e descer as escadas, né? Isso essa semana. Evidentemente, se trata de uma imaginação ativa minha. Estou colocando uma questão bem pessoal, tá, gente? Porque embora essa pessoa não esteja mais presente, a imagem ideopsíquica dela está presente, está atuando em mim. E como eu tenho um treinamento junguiano suficiente para entender que essa imagem arquetípica foi criada pelo meu próprio psiquismo, ou seja, Jung vai dizer que o mito é sempre uma afirmação involuntária da psique. Ninguém vai criar o mito, bora criar um mito. Não, não é assim que se cria um mito, é uma informação involuntária da psique com um processo, uma dinâmica energética muito semelhante ao reconhecimento em si de uma imagem ideoarquetípica agente, tá? Eu percebi que é uma criação psíquica do inconsciente coletivo, evidentemente, né? Mas que se manifesta ali na minha experiência individual, né? Já os povos antigos interpretavam as imagens ideoarquetípicas como algo proveniente de fora, aquilo que Jung chama de psique objetiva, e por isso possui um caráter fantasmático ou fantasmagórico, tá? Mas é a psique criando esses fenômenos. Então, o Jung é um autor que muito se preocupa com a questão da ancestralidade, com a psicologia dos povos antigos. Há uma discussão muito longa sobre se Jung foi etnocêntrico. Quando Jung utiliza a terminologia que os antropólogos não gostam muito hoje em dia, de povos primitivos, mas eu fiz um vídeo só sobre esse assunto, que é o vídeo 300. Você pode pesquisar no canal, o vídeo número 300, tá? Sobre a questão dos povos ditos primitivos. E o que vale pra gente, do ponto de vista do fator eficaz, já que essa playlist que nós estamos acessando aqui é uma playlist do fator eficaz, é a gente entender que se todo o nosso organismo, né, se toda o nosso ser no mundo possui a sua própria história, o cérebro possui a sua filogênese, que é a história do cérebro, o pulmão possui, o coração possui, né? E tudo numa dimensão arquetípica, né? Nós temos corações parecidos, cérebros parecidos, pulmões parecidos, alvéolos, etc., né? Átrios, ventrílocos no coração, 2 átrios, 2 ventrílocos. A psique é como se parece que fosse um órgão nos dado pela natureza para que nós possamos compreender o mundo, e esse órgão evidentemente também possui a sua filogênese, a sua história, que se manifesta individualmente, ou seja, na ontogênese, tá? E que utilizar o método histórico, o método comparativo, etnopsicológico, na aproximação de mitos que vão ilustrar o caráter arcaico da psique, é algo que vai fazer parte do trabalho do psicólogo junguiano. Inclusive porque são essas afirmações involuntárias, esse produto da fantasia criativa, que muitas vezes vai orientar a análise, tá? Aqui eu fiz no canal 2 minicursos, um sobre símbolos, outro sobre mito. O aspecto funcionalista do método do Jung e o outro aspecto estrutural do método do Jung. A função dos símbolos na cura da alma e o mito como fator estruturante na clínica junguiana, tá? Então, está aberto ao fato de que todos nós, por mais que sejamos contemporâneos, e o sujeito contemporâneo tem uma certa tendência a se considerar, por meio da razão, um pouco acima da psicologia dos povos antigos, todos nós somos arcaicos. Basta um segundo de possessão
Então, por exemplo, se a gente tem uma crise de raiva, a gente em estado de possessão, que a gente se despersonaliza e o nosso comportamento se torna um comportamento que, se fosse o comportamento de uma sociedade antiga, nós poderíamos interpretar como sendo algo demoníaco, né, fantasmagórico, mas nós temos nossos próprios demônios atuando do ponto de vista psíquico, né, do ponto de vista complexo, e que evidentemente a psique contemporânea também está mergulhada em estados de participação mística, por exemplo, em ideologias políticas, ou aqui, tristemente, no Recife, né, como a mídia nacional tem mostrado, o comportamento, por exemplo, de torcidas de estádio de futebol que duelam entre si, muitas vezes com crimes, né? E vou falar, né? A Torcida Jovem, Inferno Coral. Há 30 anos que eu participei da Torcida Jovem, e eu sou esporte, né? Com o Inferno Coral e tal, mas eu me afastei do estádio de futebol por conta desse comportamento agressivo. Hoje eu só acompanho à distância, né? Mas mesmo nesse comportamento existe o estado de possessão, de participação mística, quase que tribal, né? E a gente observa isso. Então todos nós temos uma psique amalgamada, todos nós sofremos, né, a ação do inconsciente, e entender isso é uma das chaves principais, né? É uma hermenêutica central na interpretação da psique, segundo Jung. Tá? Esses fenômenos vão surgir na clínica, e preocupar-se, interessar-se pela ancestralidade é algo fundamental. Por quê? Porque a nossa psique possui uma história, e essa história vai o tempo todo se manifestar e desejar, utilizando a figura de linguagem, né, utilizando uma prosopopeia aqui, né, dando vida ao fenômeno, personificando o fenômeno, até porque o inconsciente faz isso. O inconsciente é vida, o inconsciente os processos psicológicos são personificações do inconsciente. E existe uma prosopopeia junguiana, no fim das contas, também, né? Eles vão querer, eles vão desejar ser compreendidos. E a compreensão desses aspectos coletivos, históricos, psíquicos na vida individual é fundamental na clínica junguiana. Então esse é o sexto passo, tá, gente? Eu falei do primeiro, que diz respeito ao sonho, você tornar-se um sonhador. Do segundo, que é o caráter experimental na clínica junguiana. Do terceiro, que é o método junguiano. Do quarto, que é a questão do sofrimento. Nada do que você estuda será eficaz ou fará algum sentido se você não tiver diante de si uma pessoa que sofre, uma pessoa real que sofre. Tá? E se você não puder, de algum modo, utilizar o fator eficaz, que o fator eficaz que Jung coloca na prática da psicoterapia, procedimento que Jung ensina, que é uma expressão prática, ou seja, pragmática do seu próprio método. Também falei um pouco sobre a psique, porque é necessário a gente fazer um estudo fenomenológico empírico da psique, tal qual Jung, nas suas pesquisas, compreendeu a psique. E agora o caráter ancestral e arcaico dessa mesma psique. Então é isso, pessoal. Aguardem mais vídeos. Ainda faltam mais 4 vídeos com mais 4 passos que vão complementar essa introdução à clínica do Jung. Depois vou fazer ainda alguns vídeos indicando livros, né, em que livro do Jung o que estou falando pode ser encontrado, e também quais são os minicursos que vão ilustrar e que vão aprofundar cada um desses pontos. Então deve ser mais uns 3 vídeos, pelo menos, fora os 10 passos. Tá? Então ainda vou fazer alguns vídeos sobre esse assunto. Até pensar também em voltar aqui no canal com os minicursos, para ir aprofundando cada um desses pontos, porque é no minicurso que esses pontos serão aprofundados. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado. Né? É isso e muito mais, certo? Muito obrigado. Escrevam aí nos comentários, vamos estudar Jung. Se você puder escrever na sua rede social, vamos estudar Jung, hashtag vamos estudar Jung. Né? Estudar termina sendo uma forma de rebelião também contra o sistema, né? Essa questão de sair da caverna, né? De tentar encontrar o inteligível. Tá?
da gente tentar compreender um pouco as coisas, né? Tentar ter um pouco de compreensão com as coisas. É um ato de compaixão também, né? Vamos tentar melhorar enquanto pessoas, né? Aceitando o nosso próprio psiquismo, e aceitando a psique coletiva, tal qual o seu fator objetivo se impõe a cada um de nós. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam. Vamos estudar Jung.